Deixa eu lembrar agora. É quando Pedro, ele sai da prisão, que vai lá, vai para casa que os apóstolos estão esperando, a igreja fazer a continuação por ele. Atos capítulo 13. Coloca Atos capítulo 13. Quer ver outro problema? Seríssimo. Seríssimo. Quer ver agora onde que eu vou entrar? Agora eu vou entrar numa problemática. 13. Deixa eu pegar pelo Google aqui, Rod. Aí já pego mais fácil a passagem. Rod. Na Bíblia. Olha o que acontece. Vamos lá. E por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Essa parte que eu queria, 5. O que a igreja fazia? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou parar um pouquinho aqui. Se eu fosse ensinar isso aqui, eu ia falar que, pelo que vai acontecer nesse relato, que a igreja tem poder quando ora por alguém. Preste bem atenção. Eu vou pegar agora a questão teórica e vou aplicar uma doutrina. Irmão, se vocês olharem para a Bíblia, quando alguém é preso inocentemente, se a igreja fazer oração, Deus vai operar. O que eu vou aplicar como doutrina, por quê? Porque eu vou me respaldar algo que está escrito aí. Então, Pedro está preso como? Vamos lá? Ele, não, só volta o versículo, pode deixar aí mesmo. No versículo 4, ó. Entregou a 4 quaternos de soldados para que eu guardasse. Então tinha bastante soldado, não tinha? Tinha, certo? Ok, beleza, bastante soldado. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre quem? 2 soldados. 2 soldados. Vamos ler o que está dizendo. Vamos lá. 2 soldados. O que aconteceu? Ligados com 2 cadeias. Ok. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele está dormindo com o quê? Com 2 soldados e está preso por cadeias. Certo? Está escrito isso, não está? E aí tem soldados na porta, não é isso? Exato. Ok. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Agora para. Se tem soldados junto com Pedro lá na prisão, os soldados não viram a luz, não? Como que pode resplandecer uma luz dentro de uma cadeia e ninguém vê, apenas Pedro vê a luz? E tocando a Pedro na ilharga, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Como que pode a cadeia cair no chão e ninguém ouvir se as 2 pessoas estavam dormindo lá de Pedro, os 2 soldados? Isso é possível? É um tá milagre, na Bíblia, isso né? é possível? É um milagre. É um milagre. Pode. Hã? É um Deus milagre. tudo pode. Onde vocês estão entrando, quer ver? Deus tudo pode, não pode? Deus tudo pode. Aí onde eu vou falar pra você, Deus pode. Sabe onde que ele pode? Só dentro da Bíblia, fora dela não. Alguém já viu um episódio desse acontecer fora da Bíblia? Alguém crente que foi preso injustamente, a igreja fazendo oração e Deus ter feito a mesma coisa para alguém? Não existe, senhores. Por esse poder, só existe dentro da Bíblia, fora dela Deus não pode. Esse é o problema. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu quero a linguagem apelativa, que é o que Deus pode, então Deus pode. Só na Bíblia, porque fora dela Deus não faz. Quantos crentes não estão presos hoje inocentemente? Estão em cadeias, a família está orando, a igreja está orando. Por que Deus não faz a mesma coisa que Deus fez com Pedro? Faz com os crentes de hoje. Deus não pode? Só dentro da Bíblia Deus pode. É isso que eu ensino para as pessoas. Eu acho lindo isso, falar que Deus pode, o anjo veio, né? Não acordou ninguém ouviu barulho. Vamos continuar lendo. Sobe um pouquinho, por favor, meu amigo. Isso. E disse-lhe um anjo, sim, ok. E saindo seguia. Pedro seguiu o anjo, versículo 9. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro está achando que ele está dormindo. Vamos ver que vai continuar? E quando passaram a primeira e segunda guarda, passaram pelos guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual o quê? Se lhes abriu por si mesma. Porque tinha que ser aberto por guardas. Ó. Abriu e ninguém viu, né? Ninguém ouviu a porta se abrir no portão de ferro da cadeia. O poder de Deus fez o quê? Cegou todos os soldados, o ouvido de todos os soldados. Aí Pedro saiu e, tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. Sobe, por favor. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes
e de tudo que o povo de judeu esperava. E que, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aí foi lá, chegou lá, apresentou. Estou aqui, salve. Como você saiu? Não sei. Você estava orando aí, Deus enviou o anjo lá e me livrou. Pois bem, então a igreja ore hoje, ore 24 horas sobre o monte, 24 horas para os inocentes que estão presos, os crentes presos lá, e vê se vai acontecer alguma coisa hoje. Você quer saber se algum relato é verdadeiro? A prática que aconteceu lá tem que acontecer até hoje. Aí sim você pode dizer para mim que esse relato é verdadeiro. Se não acontecer hoje, isso não é um relato verdadeiro. Isso é um conto lendário. Ah, mas se for falar assim, a gente pega na ressurreição, por exemplo. Jesus ressuscitou, pô. Se Jesus ressuscitou, tudo pode acontecer, cara. Quando? Estamos no século XXI, quando? Não, quando Deus quiser. Então Deus não quer. E Deus não quer. Deus não quer. O que ele tinha que provar, ele já provou. Ele deu o filho dele pra gente ali, nós matou o cara. Quem matou o cara? Nós não, senhor, ele. Ninguém matou nada, não. Ninguém matou nada. Todo mundo ensina isso, né? A cartilha. Quem matou Jesus? Matei, não, essa é a cartilha, né? Vamos lá. O que aconteceu vamos lá. O que a cartilha ensinaram pra nós? Que Jesus morreu o quê? Crucificado. Não. Qual o objetivo? Pra salvar todo mundo. Não, sim. É o que ensinaram. Tá errado. Deus pra gente ali. Jesus era pra morrer crucificado? Não. Era para Jesus morrer apedrejado. Por quê? Porque ele foi acusado de blasfêmia. E por blasfêmia não era crucificação, era apedrejamento. Isso, igual eu falei para vocês, o artifício das narrativas, todos aqueles que escrevem, eu sou escritor, vou utilizar artifício para embelezar o que eu estou escrevendo. Só que o problema que é que ensinaram para o povo brasileiro, que a Bíblia é o quê? Ela é a palavra de Deus e tudo que nela está escrito é verdadeiro. Isso é o que é a cartilha aqui. Só que não é a verdade. É igual eu falei. Você acredita que o sol é um Deus? Não. Você acredita que o Malu é um Deus? Não, por que não? Por que você não acredita que o sol é um Deus? Porque a gente só tem um, Jesus. Mas as pessoas não acreditavam lá atrás? As pessoas acreditavam lá atrás, não acreditavam que era um Deus? Por que acreditavam? Porque não existiu a evolução para explicar que aquilo não era um Deus. A religião é a mesma coisa. Tem gente que pega a cartilha, igual aquela cartilha da nossa escola lá atrás, do prezinho. A gente acreditava no quê? No lobo mau, no coelhinho da Páscoa. Essa cartilha que tem gente que passa o tempo e continua no prezinho. Tanto que Paulo escreve assim: com o tempo já deveis ser mestres, mas ainda sois crianças. Tem gente que passa o tempo e continua com a cartilha lá e não larga aquela cartilha. Por isso que não amadurece, por isso que não cresce, por isso que não desenvolve. Aí quando você vai mostrar, gente, essa cartilha... Ó, já estamos no século XXI. Rapaz, isso aí, ó. Você não viu, não? O quê? Rapaz, você já está na 28ª edição. Você ainda continua. Não, continua com a primeirinha lá. Surradinha. Quando você falava. Não falava você, falava vós me ser. Você ainda está no vós me ser, tô. Não, agora nem mais você, agora é ser, né? Foi abreviando tanto que agora virou ser. Tem crente que é assim. Continua na cartilha antiga lá atrás. E não é bem isso mais. A evolução. Aí entra a ciência, entra a minha disciplina, que é a exegese. Que a exegese ela é neutra, ela vai lidar com a neutralidade. Por isso que quando eu faço a interpretação que eu estou fazendo aqui, eu sei que choca. Por quê? Porque eu sou neutro, vocês têm a fé, a crença, apegada a isso. Aí eu falei, opa, não é bem isso. Aí onde entra a linguagem apelativa que existe, né? Que é a questão do, não, mas é o poder de Deus, porque Deus pode, é o mistério, é o sobrenatural. Aí onde eu falo, opa, vai devagar, por quê? Porque o sobrenatural, se existiu para alguém, tem que existir a continuidade dele. Por quê? Porque a oração é o meio que todos fazem até hoje. A igreja ora, a igreja orou lá, a igreja ora hoje, ora. Então o mecanismo é o mesmo. Se o mecanismo é o mesmo, o efeito tem que ser o mesmo. Só que não é bem isso. Por quê? A Bíblia é construída de vários tipos de narrativas. Literal, lendário, folclórico, mitológico, figurativo e simbólico. Só que as pessoas dificilmente conseguem enxergar o que é literal e o que não é literal. O que é figurativo é difícil. Por quê? Porque é uma ciência. A ciência chama-se hermenêutica. A hermenêutica ela existe para isso. Para você ter um mecanismo de interpretação de uma forma precisa. Eu não posso interpretar a Deus dará. Eu tenho que interpretar segundo o escritor quer passar. Exemplo. Rodrigo. Rodrigo. Você é escritor, Rodrigo. Você escreve um livro. Você gostaria que eu interpretasse o livro daquilo qual você não quis dizer? Você acharia correto eu fazer isso?
Você escreveu um livro, você escreveu com objetivo, não escreveu? Sim. Escreveu com a essência um clímax, não foi? Você acharia correto pegar o seu livro e dizer aquilo que você não quis dizer? Você acharia correto isso? Você quis dizer que aqui o celular é preto. Aí eu tô dizendo, não, Rodrigo, pra mim o celular é vermelho. Só que você provou que o celular é preto. Você acharia correto eu chegar pra você, que você escreveu que o celular é preto, eu falar pra você que o celular não é preto, ele é vermelho, sabendo que ele é preto? Você acha correto isso? Eu, como autor da obra, não, mas hoje eu sei que também as maiores obras, todas acontecem isso. Cada um tem sua interpretação ali. Mas é correto? Perguntei se é correto. É correto eu ler a sua obra e dizer aquilo que você não disse? É correto isso, Rodrigo? Você acha que eu gostaria que eu tenho 5 obras minhas aqui? Você acha que eu gostaria que você pegasse meu livro e dissesse aquilo que eu não disse aqui no livro? Não, o professor Fábio ensinou. Aí eu vou chegar, Rodrigo, qual página eu ensinei isso aí? Falei, nenhuma! E não você tirou isso aí? Eu tirei da minha cabeça. Só que você tá colocando o meu nome e dizendo aquilo que eu não disse. Isso é crime? Sim. É crime? Na verdade, ninguém quer que seja... É inevitável. Alguém vai pegar seu livro daqui a alguns anos Sim. e vai, não, e eu, vai não, entregar eu só ele tô de outro falando... jeito. Eu sei entendi, disso. você Eu não tô falando gosta, se é né? correto. Correto não é. correto, não é É só- correto. minha pergunta é precisa. E a resposta tem que ser sim, precisa. sim, É isso sim. aí. Não queira sair pela tangente comigo, não. Não queira sair pela tangente comigo, não. Justamente, existe a pergunta, a resposta. Lógico, todo mundo vai. Por quê? Porque cada um vai querer colocar o que acha, o que pensa. Só que a hermenêutica, a exegese, não. Diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é lindo no seminário. Ainda mais no ramo pentecostal de onde eu vim. Tem um monte de gente por aí. E fala, irmãos, texto fora do contexto é pretexto para heresia. Verdade. Só que tem um monte por aí ensinando heresia. Um monte assim, ó, lotado. Nas rádios, nos podcasts. Tudo crente. Pega um texto e sai fora do contexto. Eu falei, ô fulano, ei, volta. Leia o contexto, por favor. O contexto está dizendo isso. Não, professor. E você está criando heresia na minha frente? Hã? Isso é heresia. Você está... Não, é? Texto fora do contexto, você mesmo ensina, é pretexto para heresia. Você está criando heresia na minha frente, por quê? Não está dizendo isso. É, professor, me desculpa. Ah, então vamos voltar. Mas a análise do texto não é, assim, o contextual ali não é de acordo com o período, porque hoje quando a gente percebe, Sim. por exemplo, quando você fala, Jesus foi tratado como surtado, né? Pela família, foi visto como surtado. Para a época seria uma outra coisa, que alguns estudos vão mostrar, a pessoa quando estava em surto é porque não estava acreditando, sei lá. Tô fazendo uma exposição fora de lógica. Aqui é mais leve, hein? Aqui é mais leve, porque o contexto, se você for pegar, o contexto de surtado era endemoniado. Então todo mundo que estava surtado, o conceito era por isso, que veio o versículo 32 lá. Aí está possuído por Beelzebu. Porque eles não tinham um conceito científico como hoje nós temos. Sim. Da área da psiquiatria. Então, para as pessoas, quando as pessoas estavam fora de si, eles diziam que estavam endemoniados. Por isso que no versículo 22 de Marcos 3, os especialistas falaram o quê? Isso. Ele está possuído por Beelzebu. Você vê a diferença agora? Então, no contexto daquele período, alguém está fora de si por problemas neurológicos, se colocou, ou talvez não precisa ser um problema neurológico, pode ser uma questão de alimentação, igual a tentação de Jesus. Você quer ver? Mateus, amigo, coloca aí Mateus capítulo 4, por favor. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Preste atenção. Pode deixar Mateus 3. Não, vai no 4 mesmo, porque aquele Jesus sai do batismo de João e vai para a tentação. Pode Mateus capítulo 4. Preste bem atenção, senhor. Versículo 1 mesmo. Olha isso que lindo, ó. Então, Jesus sai do Rio Jordão, do batismo de João. Aí diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao Deserto. Para quê? Tentado pelo diabo. Peraí, gente. Jesus sai do batismo. Ele é guiado pelo Espírito Santo com propósito. O Espírito Santo guia Jesus para o deserto com propósito. Qual propósito? Ser tentado. Aí diz assim a Bíblia. Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí eu pergunto. Se Jesus é Deus, Jesus está sendo tentado por quem? Está escrito aí. E aí? Deus pode ser tentado pelo mal? Está escrito em Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí tem o Espírito Santo. Vamos pegar a Trindade como alguns acreditam. Aí tá a Trindade perfeita, o Pai que ecoou lá. Esse é meu filho amado que me comprado. Está o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, conduzindo Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Aí estão dizendo que Jesus é Deus, mas está dizendo que Deus não pode ser tentado? Ok. Aí um dos problemas que pode acontecer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há possibilidade de pessoas terem alucinações em 40 dias de jejum, senhores? Com certeza vai ter. Só que para um cristão fundamentalista ele vai dizer que não, que Jesus é poderoso, Jesus não teve alucinação. Vamos entender agora? E chegando-se-lhe o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dizem que Satanás, antes de ser Satanás, era um anjo de luz, certo? Isso. Ok. Quem foi que criou esse anjo de luz? Quem foi? Deus. E quem mais estava lá criando esses anjos? Quem foi? Não. Jesus. Ah, tá. Jesus. Ah, Jesus ainda sim. Jesus? Ele já era entidade, né? João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Paulo escreve, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, então, quem criou os anjos? Jesus também estava no meio. Aí vem a pergunta. O anjo, que depois se tornou Satanás, conhecia Jesus lá no céu? Conhecia, né? Tem lógica isso aí agora? Se tu és o filho de Deus? Mas não sabia quem era Jesus? Se os próprios demônios sabiam quem era Jesus. Nossa, viesse nos atormentar antes do tempo, Jesus. Conheciam quem era Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, os demônios também lá. Em nome daquele que Paulo prega, sai. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Se os demônios sabiam quem era Jesus, como que Satanás, que é o rei de tudo, de todos os demônios, não sabia quem era Jesus? Não sabia que Jesus era filho de Deus, não? E por que está perguntando aí? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Tava só testando a paciência dele, capeta é o inferno. Então o anjo Satanás, conhecendo o poder de Jesus. Vocês estão entendendo agora? O que é isso? Isso são artifícios para embelezar a narrativa. Por quê? Você vê, eu peguei da forma literal, fiz a construção paralela, dentro de um contexto paralelo, que Jesus criou o próprio ser angelical, a construção teológica que eu fiz, só que você vê que a resposta não ficou óbvia agora. Como que ele está perguntando quem é Jesus, se Jesus criou ele e sabia quem era Jesus? Não existe lógica nisso. Então você está vendo o quê? Um absurdo dentro da narrativa. Por isso que você interpreta literal. Como você descobre que a narrativa ela não é literal? Vamos lá, primeiro passo. Interpreta ela literalmente. Interpretou. Gerou absurdo? Gerou. Opa, então literal ela não é. Então pode ser lendária, figurativa, simbólica, pode ser folclórica, mitológica, mas literal ela não é. Vamos ver se ela é literal? Continuo. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca dele. Ok. Então o diabo, agora piorou, o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Para que o diabo transportasse Jesus para o pináculo de um templo, é necessário que agora o diabo se materializasse. E pegasse Jesus pelo colarinho, né? E levasse até o pináculo. É isso ou não? É. Sim. Porque se o diabo é espírito, então ele teve que materializar para pegar um corpo físico de Jesus. Então, agora, físico tem que ser físico. Eles os elementos físicos para isso. Para conduzir Jesus a um ponto central. Qual era o ponto central? O pináculo do templo. Ok. Ele disse, se tu és o filho de Deus de novo, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. E se Jesus também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Opa! Não tentará o Senhor teu Deus. Mas ele não é Deus? Não tentarás a mim, o diabo, porque eu sou o próprio Deus. Bom, deixa pra lá, que isso não é um assunto, né? Mas só estou explicando. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aí vem, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí agora ele pegou fisicamente Jesus do pináculo do templo e levou a uma montanha. Interessante que ninguém viu isso. Esse transporte. Quem estava lá no templo não viram? O diabo transportando Jesus para lá, Jesus para cá. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fechar, colocar um cabresco aqui. Alguém vai começar a fazer perguntas. Não tem como eu falei? Quando você vai ler um texto, você tem que perguntar, fazer perguntas para o texto. Isso é hermenêutico, você tem a resposta do escritor. E aí, escritor, o que você quer dizer com isso? Ele vai, não quero dizer nada, porque isso aí não existe. Isso existe você espiritualizar, você colocar o cabresco e falar, é tudo poder de Deus. É tudo espiritual isso daí. Então amém. Então vou ficar assim. É a cartilha antiga que eu lhe falei. Essa é a cartilha antiga que ensinaram lá atrás. Tudo é o poder de Deus, tudo é o poder de Deus. Aí você esquece tudo, não tinha gente ali do lado, não tinha ninguém trabalhando no templo, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, ninguém sentiu nada. Só para fazer o quê? Massagear a minha crença e a minha fé. É isso que eu não faço nas minhas aulas. Porque a exegese não... Por mais que eu tenha crença e fé, mas na área, na disciplina, não uso fé e crença. É a neutralidade. Continuo.
Transportou, mostrou todos os reinos do mundo. Agora eu pergunto. Dentro da lógica, eu teria que colocar que todos os reinos do mundo era justamente do mundo do período de Jesus. Uhum. Só que o Império Romano era um império muito grande. Várias províncias eram comandadas pelo Sim. Império Romano. Sobe um pouquinho, por favor. E disse-lhe, 9, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí ficou complicado. Por que ficou complicado? Por que ficou complicado? Porque ele está dizendo que todas as glórias do mundo não era de Deus, era dele. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Por que ninguém viu os anjos servindo Jesus? Quem é que viu isso aí? Ok, não, ninguém viu. Jesus chegou e contou. Contou para Mateus. Aí Mateus não indagou Jesus a respeito disso? Como que você vai relatar algo, você não questiona nada? Você não pergunta nada? Da veracidade das informações, igual você está registrando? Simplesmente aceita? Dependendo da crença e da fé, sim. Você não questiona nada. Porque você tem a mesma fé, a mesma crença, você participa e comunga a mesma questão, e para você está tudo certo. Só que não foram todos evangelistas que concordaram com tudo. Outros tiveram visões diferenciadas. Então não existe uma unanimidade textual. É isso que tem que tomar cuidado. Então quando alguém diz que algo é de alguém, então não pode tutibiar a respeito das informações. Tem que ser precisa. E, infelizmente, uma coisa que a Bíblia não é 100% precisa. É porque várias pessoas escreveram ela, né? Justamente. Se fosse um só, uma pessoa só escreveu a Bíblia, Justamente. não ia ter discordância nenhuma. Se eu acho que eu estou falando demais, vocês não fizeram uma pergunta para mim, né? Não, tá maravilhoso. Mas tem uma parte, então vou te perguntar. Já Sim. teve um monte de partes da Bíblia que foram retiradas. Retiradas. Bom, existem livros. Livros. Né? Foram Isso. inseridos, né? Existem livros, como regra de cano, que eu explico nesse meu livro aqui. Que é do Novo Testamento, como surgiu o Novo Testamento. Eu Aham. explico, não escrevi ainda como surgiu o Antigo Testamento, mas as regras são as mesmas, né? O que acontece? Veja bem. Quando as pessoas escreveram, vou falar do Novo Testamento por ser mais fácil aqui, para as pessoas entenderem. Um exemplo aqui. Quando Mateus está escrevendo, Marcos está escrevendo, Lucas está escrevendo, João está escrevendo, eles não escrevem no objetivo, tipo assim, né? Mateus chega assim para Marcos, ô Marcos, tudo bem, tudo bem. Rapaz, estou escrevendo meu evangelho. É? Ah, rapaz, tá ficando top, hein? Aí Marcos, eu também estou escrevendo, rapaz. Sério? Poxa, meu, eu também estou escrevendo. Ô, tô escrevendo sobre a história de Jesus. Aí Marcos, pô, eu também tô, meu, tá maneiro, tá bacana. Posso ver o seu? Pode ler aquele aqui. Poxa, Marcos, que maneiro, meu. Meu, você acredita que eu escrevi aqui? Pô, igual que você tá escrevendo aí? É. Daqui a pouco vem João. E aí, seus pés rapados? Tô conversando o que aí? Ah, tá eu e o Marcos aqui, rapaz. Nós estamos dando de escritor aqui agora. Que vai dar? Nós estamos escrevendo a história sobre Jesus. Aí o João. Não, mentira. Sério, por que, João? Rapaz, eu também não tô escrevendo. Tá escrevendo, João? Também. Mas tá escrevendo como? Ah, não. Deixa eu ver de vocês. Deixa eu ver. Já escreveram? Ah, eu escrevi um pouquinho aqui. Lê aqui. Ah, não, meu é diferente. Mas por que eu sou diferente? Ah, rapaz, eu sou mais chique, né? Eu sou mais filosófico. Vocês estão escrevendo Jesus a questão material, física. Ué, você está escrevendo como, João? Não, filosofia, eu estou escrevendo que Jesus era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já estou na filosofia. Nossa, João, você está metido, hein? Caramba! Já no conceito filosófico, né? A gente só no conceito material. É isso mesmo. Daqui a pouco vai lá, passa lá com o doutor Lucas, Mateus Magos, né? Foi fazer a consulta. Aí tá lá Luquinhas lá. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Ô, doutor. Rapaz, você vai me dar alta? Vou. Não, porque eu tô precisando. Por quê? Rapaz, eu tô no empreendimento aí top aí. Ah, é? O que foi? Não, eu tô escrevendo a história sobre Jesus. Ah, é? Tá Marco. João também. João tá no conceito filosófico. Aí, Lucas, para. Não acredito. O que foi, Lucas? Também tô escrevendo. Rapaz, você também, Lucas? É. Mas só que é o seguinte, hein? É muita informação, hein? É. Rapaz, eu fui pesquisar. Vocês pesquisaram com quem? Ah, então eu pesquisei com Pedro. Marcos dizendo, Pedro, meu tio Pedro, tal. Pesquisei com Pedro, pesquisei com os amigos lá, meu tio Pedro, que andaram com Jesus lá. E tem o Mateus lá, o Mateus top. E o João também top, tá nas três aí,
Então, rapaz, eu fui pesquisar aí com uns camaradas aí que falaram que também viram algumas coisas, E mas você tá escrevendo o que, Marcos? Tô escrevendo a história dele aí, a genealogia dele, Mateus também, a gente tá fazendo a mesma coisa. E João não, João já tava num aspecto mais filosófico mesmo. Mas tá interessante. E você, Lucas? Rapaz, sabe o que eu fui ver? O quê? Vocês falaram da infância dele? Infância? Putz, Lucas. Não parei não, vou ver com o Mateus. Ô, Mateus, oi. Você viu alguma coisa aí da infância de Jesus? Não vi não. E João? João também não. Por quê? Rapaz, eu passei lá no consultório do Dr. Lucas lá e o Lucas falou que também está escrevendo sobre a história de Jesus e perguntou se um de nós aqui escreveu alguma coisa sobre a infância dele. E eu falei que não. E Lucas? Lucas falou que sim. Ah, é? O que o Lucas escreveu? Ah, Lucas falou, deu só um detalhe lá, parece que Jesus com 12 anos no templo. Jesus com 12 anos no templo? Rapaz, e agora? O que a gente vai fazer? Não, agora já tá feito, deixa quieto, né? A gente vai fazer o quê? Vai voltar lá pra trás? Putz, esquecemos da infância dele? Porque a gente já é amadurecido, né? 30 anos de idade, já tá aí. Eu escrevi com 30 anos, você escreveu Jesus com 30 anos. João também escreveu Jesus com 30 anos. Ah, deixa o de Lucas sozinho, então Lucas que se vira agora. Ou seja, eu fiz essa construção histórica, você vê que não existe unidade entre eles. E eu fiz essa historinha. Só que na cabeça que eu acabei de contar, as pessoas estão imaginando que foi isso mesmo. Que cada um escreveu esse evangelho, pegou um pouquinho do outro, o outro olhou, um gostou. Foi isso? Não, gente, foi só uma história, um conto lendário que eu criei aqui agora. Mas isso não é a verdade. Os evangelhos são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. Os nomes são atribuições. Catá Luca, Catá Ioané, Catá Marcos, Catá Mataio, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Quem dá nome, quem atribui 4 evangelhos é o pai da igreja Irineu, em 185 depois de Cristo, vem pela patrística. É isso que eu explico no meu livro, como surgiu o Novo Testamento. Não tem prova que foi Marcos, não. Nada? Não tem prova? Não. São relatos dessas pessoas. As únicas provas que existiriam... Estima-se que foi por aquele. O pai da igreja que deu os nomes. Quando você quer provar alguma coisa, você tem 2 caminhos para provar algo dentro do Novo Testamento. Ou pela papirologia, que aí é um dos problemas, você não tem papiro do 1º século, completo, esquece isso, você não tem só a partir do 2º século. Mas você tem a patrística, você tem os pais das igrejas do 1º século. E você tem os pais que conviveram com os apóstolos, que andaram com os apóstolos. Dos primeiros pais, do 1º século, você vai ter aí Policarpo, você tem Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, o primeiro. Clemente de Roma, o primeiro pai da igreja que escreveu várias cartas, se não me falha a memória, acho que 7, consideradas cartas autênticas dele. Desculpa, Inácio que escreveu 7. Clemente de Roma escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª de Coríntios. E Clemente de Roma não vai falar nada a respeito do que Mateus escreveu, do que Marcos escreveu, do que Lucas escreveu, vai falar de Paulo. Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto. Isso Clemente falará, do que Paulo escreveu e para quem escreveu, para qual igreja ele escreveu. Só Clemente de Roma não fala de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Ok. Você vai pegar Inácio, de Antioquia. Inácio que escreveu várias cartas. Existem uns problemas entre o escrito reduzido e o escrito alongado, que alguns sabem que já foram deturpadas as cartas de Inácio. E Inácio também não falará a respeito do que Mateus escreveu, Marcos escreveu, vai falar de Paulo também. Ou seja, ninguém sabe nada a respeito de 4 evangelistas. Sabe só de Paulo. Quando você vai pegar o outro pai da igreja, Policarpo, se me falha a memória, também não conhece. Quem vai chegar com uma ideia... outro pai da igreja, Justino Mártir, um grande apologista. Escreveu 2 apologias e o diálogo com Trifão, início do 2º século. Justino Mártir também não conhece. Tudo que ele sabe a respeito da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus, que está nos 4 evangelhos, porque Paulo não vai tratar disso. Justino Mártir, quando fala a respeito disso, fala que isso tudo ele aprendeu do evangelho dos Hebreus. Não é a carta aos Hebreus, é Evangelho dos Hebreus. E da carta de Atos de Pontos de Pilatos. Ele vai citar 2 obras que não está canonizada. Evangelho dos Hebreus e Atos de Pilatos. E Justino Mártir ele faz citação, conforme está no Evangelho de Mateus, de passagem do Antigo Testamento como cumprimento profético em Jesus. Justino Mártir faz isso. Mas em um momento o Justino Mártir cita que aquilo que ele está escrevendo, ou que ele obteve aquilo de Mateus, que ele obteve de Marcos, que ele obteve de Lucas ou de João. Essa é uma tese que estou levantando para comprovar que os cumprimentos proféticos registrados no Antigo Testamento Novo vieram de Justino Mártir, o pai da igreja. Essa é uma tese que eu estou desenvolvendo, vai levar um tempinho ainda. Mas é isso que eu estou já enxergando. Porque eu vejo as citações do jeito que está no Evangelho de Mateus. Mas cadê Justino Mártir citando Mateus? Não encontro. O único pai da igreja
que vai falar resquícios de que Mateus, vai dar o nome, Mateus e Marcos escreveram, é o pai da igreja Papias. Em 5 fragmentos, Papias, o pai da igreja, ele vai dizer que Marcos foi intérprete de Pedro, já teria um problema gravíssimo com o escrito do Evangelho de Marcos, por ser um intérprete de alguém. E vai falar que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Só que esses fragmentos de Papias, eles só são validados por pais das igrejas do 3º século em diante. E é justamente Papias que vai dizer que Judas não se suicidou. É o único. Se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, então Mateus escreveu o evangelho em hebraico e Marcos foi intérprete de Pedro. Beleza. Só que vou ter que aceitar então que o Papias falou a respeito de Judas, que Judas não se suicidou, mataram Judas. Lançaram Judas de um precipício. E quando ele caiu lá embaixo, suas entranhas se romperam e colocaram num carro de boi. E levaram Judas embora. Então logo vou ter que discordar com o que está escrito nos evangelhos. Que o Mateus vai colocar, e Judas saiu para se enforcar. Sim. E eu vou ter que discordar com Atos do Apóstolo, que Lucas escreveu. E precipitando-se abaixo, romper as suas entranhas. Então, vou ter que pegar o relato de Papias e discordar do que Mateus escreveu a respeito de Judas e do que Lucas escreveu a respeito de Judas. Você está vendo onde que eu entro no problema? Sim. Dentro da parte da crítica da fonte. Agora, a crítica da fonte que é uma das disciplinas da exegese. Eu tenho problemas graves a respeito disso. Aí, vamos lá. Vamos aceitar então o que Papias está dizendo é verdade, que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Pois bem, se Mateus escreveu esse evangelho em hebraico, então por que o que eu tenho hoje na Bíblia, hoje, não é esse evangelho de Papias, que Papias está dizendo de Mateus em hebraico? Por quê? Porque as referências que eu tenho do Antigo Testamento não vêm do hebraico, vêm da Septuaginta. E a Septuaginta é grega, não é hebraica. Mas o Papias não está dizendo que Mateus escreveu o evangelho em hebraico? Escreveu, cadê esse evangelho original em hebraico? Eu não tenho na Bíblia hoje. Então a gente tem que discutir com as editoras aí. Então, mas a parada não é essa, porque às vezes, quando você coloca lá que Judas suicidou, ou Judas foi jogado, né? Isso é uma palavra que às vezes eles traduziram da melhor forma possível, e às vezes nenhuma das duas vai estar correta, não. Não, porque quando você faz um assassinato e um suicídio, né? Porque quando você faz essa tradução, muitas palavras que tinham lá não são as palavras que a gente conhece hoje. Não nesse caso. Porque assim, você está falando de denotação e conotação. Seria. Existem vocábulos que existem denotações, só que existem vocábulos que existem só as conotações. A relação semântica. Posso ter um vocábulo e ter vários sentidos semânticos, mas dentro de um único vocábulo. Entendi. Igual a palavra manga portuguesada, né? Manga pode ser a fruta, manga de camisa, ok. Então eu tenho a denotação, mas tem a sua questão semântica. Seu semantismo, dependendo do contexto. Só que dentro existem vocábulos específicos para situações específicas. Tanto vocábulos em hebraico como em grego também. Uhum. Então no caso de sair, foi se matar uma coisa. Suicídio é uma coisa e assassinato é outra. Porque eu imagino que às vezes o termo que tá lá é e o seu fim chegou com... de tal forma, sabe? Não tem uma palavra se jogou específica. Ali, aí você acha que alguém... Você tem uma liberdade, talvez na hora de traduzir esse escrito, da forma que você imaginar que realmente foi. E não um termo correto específico. Tipo assim, não, o fato foi dessa forma, né? Por exemplo, não sei se tinha lá... na hora que você vai traduzir uma palavra exata que seria ou assassinato, sei lá. Porque na verdade o que os evangelhos querem colocar é que Judas foi não tinha como, foi um lixo. Sim, e foi, né, dentro da realidade ali. E na verdade não. Na verdade não. Não foi ele que trairou o negócio? Então, mas todos traíram, né? Todos abandonaram Jesus, né? Jesus não falou que ia ser morto? Onde existe a traição aí? Se Jesus falou antes de Judas entregar, Jesus falou, daqui tantos dias, o Filho do Homem será entregue, vão cuspir nele, vão fazer isso, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já tinha decretado. Jesus já tinha ensinado que o que ia acontecer com ele. Então onde existe a traição aí por intermédio de Judas? Me explica isso. Ele já sabia que Judas ia trair ele e ia acontecer aquilo com ele. Sim, que Jesus já sabia. Tem que colocar que Jesus sabia. Sim. Ok? Então, onde está a traição? Se Jesus já sabia e já tinha decretado isso já. Onde está a traição? Não deixa de não ser traição. O marido traído que descobre que a mulher está sendo traído do mesmo jeito. O que é traição? Vamos lá, o que é traição? Sei lá, daqui 3 dias você vai me trair. Você me trai mesmo. Traição. Não, o que é não? Vamos lá. O que é a traição?
Traição é aquilo que eu não espero que possa acontecer e acontece. Só que Jesus esperava que ele ia ser entregue. Jesus esperava que ele ia morrer. Tá escrito que sim, então não é traição. Traição é quando alguém faz algo comigo daquilo que eu não espero. Só que daquilo que eu espero é traição. Daquilo que eu já sei que vai acontecer é traição. Onde que é traição isso? Me explica o que eu quero entender agora. Não. Traição é minha mulher botar chifre em mim sem eu saber. Isso é traição. Agora, se eu sei que ela tá botando chifre em mim, eu aceito. Isso é traição? Não, né, senhores? Porque eu tô aceitando. Eu quero. É isso que eu tô dizendo. Eu fui no extremo agora, mas só pra isso. Mas era o que eu tava pensando. Era o exemplo que eu ia usar pra você. Esse é o exemplo Mas é isso que eu tô dizendo. A mulher tá te traindo. Exemplo, você pode tem uma... até saber. Vou dar um mas exemplo ela aqui, tá ó. te traindo. Jesus falou assim, ó, igual eu falo pra minha mulher, ó, você vai me trair daqui 3 dias. Aí ela vai lá e te Ela trai. poderia não trair. Ela poderia não trair, não ia Não, mas você já tá nada. falando que ela vai te trair. É, mas eu falei, ó, você vai me trair daqui 3 dias. Então, ela vai te trair. Ela poderia não me trair, mas ela foi lá e realmente Não, só que- cumpriu aquilo que Não. eu falei e me traiu. Só tem a diferença. E por isso eu Ironização. morri. Ironia é uma coisa. Aí você não está ironizando com a sua mulher. Você está afirmando que ela vai fazer. Exato, igual ele afirmou. Judas vai me trair. Só que ele não ironizou, ele afirmou, ele sabia. Então onde que é traição? Poderia não acontecer. Vamos lá? Jesus Ok, estar errado. vamos lá então, vamos lá. Judas traiu, não traiu? Traiu, claro, Ok? traiu. Ok. Alguém tinha que trair, concorda? Sim. Alguém tinha que entregar Jesus, não tinha? Ok. Então qualquer pessoa poderia traí-lo, beleza? Ok. Quando Jesus estava sendo julgado, o que aconteceu? O que os demais fizeram? Todo ficou com medo ali e vazou fora. Isso é o quê? Traição também. É isso que eu tô dizendo, senhores. Não ficou um lá. Não, eu entendo. O único isso, que mas- ficou foi Pedro, que Pedro, ó, perna pra quem tem, filho. Aham. Ficaram todos dentro do cenáculo lá. E ninguém acreditava na bendita ressurreição de Jesus que Jesus falou. Ei, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vão lá pra montanha, lá que eu mandei pra vocês irem, hein? Que montanha estava na Galileia? Onde? Estava dentro do cenáculo, morrendo de medo. Até o último lá, quem é? Se eu não tocar na ferida lá da mão dele, não vou acreditar que ele ressuscitou. Só que Jesus tinha ensinado para os 2 apóstolos que ele morreria e ressuscitaria. Aí você começa a julgar. Será que Jesus ensinou isso mesmo? Porque, meu amigo, veja bem. Rodrigo. Um exemplo. Rodriguinho. Rodriguinho. Meu Rodriguinho. A galera tá metendo pau aqui em mim no chat. Pô, eu tenho que tentar contestar aqui o convidado, pô. Rodrigo, você tá com um cara top das galáxias, meu querido. Top. Você tá com o melhor cara do mundo, apareceu na face da Terra. Você é discípulo desse cara. Discípulo. Você vê ele realizar coisas horrendas que você nunca passou. Mano, nunca imaginei que um dia isso aí pudesse acontecer. É o Você vê filho acontecendo. de Deus, é o filho de E você Deus. vê isso acontecendo. O cara chega pra você, Rodrigo, é o seguinte. Gostei. Vem cá. Fecha os olhos. Ele pega na sua mão. Vai, Rodrigo. Imagina. Puta, tá acontecendo comigo. Ô, mestre, obrigado. É isso aí, Rodrigo. Eu te dotei. Aí você começa a ver as coisas acontecendo conforme seu mestre lhe ensinou. E você tá vendo que o cara é pica. O cara é top. O cara é tudo. Aí ele chega pra você, Rodrigo, só que é o seguinte, que isso aí vai findar, filho. Vai, mestre, vai. Vou dizer pra você, vai ser uma coisa que você não vai gostar, vai ser cruel. Eu vou padecer, eu vou sofrer muito com isso, Rodrigo. Mas não se preocupa não. Eles vão acabar comigo. E você vai chegar, não, mestre, isso aí não vai acontecer com você, que você é o cara todo poderoso. Foi isso que Pedro falou pra Jesus. Não, nada disso vai acontecer contigo. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Falou pra Pedro. Beleza. Aí vai lá, só que fala assim, Rodrigo, só que é o seguinte, eu vou, mas depois de 3 dias, meu irmão. Aí, Rodrigo, o negócio vai ser melhor, pai. Porque aí já você vai ser uma outra esfera. Eu pergunto, você duvidaria disso do seu mestre? Não. 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 E como que os apóstolos duvidaram, então, da ressurreição dele, que ele tinha ensinado? Entende? Então, existem questões registradas Sim. dentro da Bíblia que é difícil de você entender. Peraí, pô, Jesus era o cara, Jesus fez, Jesus ensinou, e eles foram dotados também disso, voltaram toda a lei, mestre, em teu nome os demônios sujeitam. Não vos alegrei porque o demônio vos sujeito, mas alegrai porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus, hein? Pelo amor de Deus, não se alegre muito não. Então os discípulos estão participando daquilo. Dos poderes, de ver os atos de milagre. E aí Jesus está falando da morte e ressurreição e eles desacreditam disso, vão para o cenáculo, tem medo. Tomé chega lá, não, se eu não tocar eu não acredito. Entende? Então existem sérios fatores, que eu falei, da questão das narrativas, que embelezam a narrativa. E tudo se você for pegar literal, qualquer coisa que quiser pegar literal,
se for literal, eu vou falar, não, é literal. Se não for literal, na interpretação vai gerar absurdo. Já vou saber que isso não pode ser literal. Eu nunca pensei por esse lado, assim, mas faz todo sentido. Se você é amigo de um cara todo poderoso, que tá curando o cego, tá transformando a água em vinho, tá multiplicando pão, porra, você não tem o que duvidar desse cara, né? O cara ressuscitou na sua frente. Mas ao mesmo cara ressuscitou morto na sua frente. Também a morte é um mistério. Não, só que ele... Não, deixou de ser mistério. Por que deixou de ser mistério? Porque as pessoas viram, os apóstolos viram Jesus fazendo o quê? Ressuscitar os mortos, meu amigo. Pois é isso que eu tava pensando. Ele também ressuscitou os mortos antes É isso que eu tô dizendo, antes dele ressuscitar. É isso que eu tô dizendo. Então, a morte não era um mistério para os seus apóstolos. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosaber.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!